O Japão recentemente foi abalado pela notícia de uma japonesa que foi encontrada morta no seu apartamento. Notícias de assassinato rodam muito por lá, já que não é nada comum, e hoje eu vou contar pra vocês a história de um crime perfeito que matou 10 pessoas nas terras nipônicas. No dia 26 de janeiro de 1948, um homem bem vestido entra no Banco Teijin com uma maleta e com a braçadeira do gabinete da prefeitura de Tóquio. Ele se apresenta como o Dr. Shigeru Matsui e vai entregando seu cartão de visitas. Matsui conversa com os funcionários do banco e explica que está tendo um surto de disenteria na região. Os funcionários acreditam, já que o país vinha sofrendo com problemas de saúde pública desde que foi bombardeado e invadido pelos Estados Unidos. O doutor reuniu todo mundo, abriu sua maleta e deu para cada um uma pílula e um chá. Por ordem dele, todos os funcionários tomaram o remédio ao mesmo tempo, e cerca de 10 minutos depois, começaram a cair no chão, se contorcendo até a morte. O suposto doutor passou por eles, roubou o equivalente a 1.300 euros na época, o que não era muito dinheiro, principalmente pela atrocidade que ele cometeu, e foi embora. Esse caso repercutiu muito. Um cara chegou no banco, matou 10 pessoas, incluindo adultos e crianças, e levou o dinheiro suficiente para comprar um carro novo. Óbvio que a polícia começou a investigar o caso, e o primeiro passo foi conversar com os sobreviventes do atentado. Eles entregaram para a polícia o cartão de visitas que o doutor havia entregado para eles. Esse cartão levava ao médico Shigeru Matsui, um homem que trabalhava no departamento de prevenção de doenças. A polícia rapidamente foi atrás do cara, que podia estar pensando em fugir. Isso se ele já não havia fugido. Só que na verdade, eles encontraram o Sr. Matsui em casa e depois de conversar um pouco, descartaram a possibilidade dele ser o assassino. Shigeru tinha vários álibis que podiam provar que ele estava ocupado no momento do crime. Isso significa que o assassino tinha se passado pelo Shigeru para cometer os crimes. Para sorte da polícia, o doutor original registrava para quem ele entregava os cartões. No Japão, principalmente no meio profissional, é bem comum trocar cartões de visita. Sempre que o Matsui trocava, ele registrava o nome da pessoa e o local da troca. A polícia chegou a 8 suspeitos e um deles é o protagonista da nossa história. I play a game like that. Sadamichi Hirasawa era um pintor. Ele pintava com um método muito antigo chamado têmpera e era um senhor respeitado na comunidade que ele vivia. Depois que a polícia olhou os registros de troca de cartão, Sadamichi virou um dos 8 suspeitos de ter cometido o atentado do banco de Teijin. A polícia perguntou para ele o que ele estava fazendo no dia 26 de fevereiro, no final da tarde. Sadamichi respondeu que ele teve um dia difícil e cansativo, então passou o fim da tarde dando um rolezinho no parque. Perguntaram se ele tinha alguém para confirmar essa informação e ele disse que não, porque estava andando sozinho naquele dia e o parque estava bastante vazio. Quando perguntaram onde estava o cartão de visitas que ele tinha trocado com o Shigeru, ele respondeu que estava na sua carteira, mas que ela tinha sido roubada. Além da desculpa que ele deu para ter perdido o cartão e de não ter um álibi para confirmar nada do que ele estava dizendo, a polícia sabia que Sadamichi tinha depositado na sua conta um valor muito parecido com o que foi roubado. Quando perguntaram isso para ele, ele não quis revelar de onde tinha saído o dinheiro. Tudo indicava que ele era o criminoso. Sadamichi Hirasawa foi preso e a justiça foi feita. Mas será mesmo que a justiça foi feita? Enquanto ficou preso, ele tentou suicídio algumas vezes. Essa parte de agora pode causar gatilho, bora lá. Uma das vezes, ele usou uma caneta para abrir o pulso e escreveu com sangue na parede que era inocente. Ele foi socorrido e levado às pressas para a enfermaria e conseguiu ficar vivo. Em outra ocasião, ele tenta suicídio de novo, batendo a cabeça na parede e gritando que é inocente. Um tempo depois de todas essas tentativas, Sadamichi foi levado para interrogatório. A polícia queria muito uma confissão para acabar logo com tudo aquilo. No fim, eles conseguiram essa confissão, e o Sadamichi saiu da sala direto para o hospital, já que teve traumatismo craniano e estava cheio de hematomas pelo corpo. Isso leva a crer que a polícia não conseguiu essa confissão de um jeito tão legal. Depois de ser tratado, Hirasawa diz que não se lembra de ter assinado, nem de ter entregue o papel, nem de nada, e continuou insistindo que é inocente. Dois anos depois do crime, saiu a autópsia. Acreditavam que o que tinha matado aquelas pessoas era um elemento químico comum e de fácil acesso chamado cianeto de potássio. Mas na verdade o que foi usado como veneno foi acetona cianidrina. Para você entender essa parte, eu vou contar rapidamente uma outra história, a história da Unidade 731.
Eles eram um grupo de pesquisa que trabalhava para o Japão e passou a trabalhar para os Estados Unidos. Essa unidade ficou conhecida por causa de crimes de guerra brutais. Eles desenvolviam armas biológicas e faziam experimentos perturbadores, tipo deixar as mãos e os pés de seres humanos em águas absurdamente geladas para congelar essas partes e ver o que acontecia se eles dessem marteladas. Tá, mas o que essa unidade 731 tem a ver com a história do Sadamichi? O elemento químico que matou aquelas pessoas, a acetona-cianidrina, foi desenvolvida pela unidade 731, só que somente a unidade 731 tinha esse elemento. Era como se os responsáveis pela autópsia tivessem descoberto um novo elemento, mas na verdade ele tinha sido feito artificialmente pelo grupo de pesquisas do mal. Sadamichi Hirasawa era um pintor, e até onde eu sei, ele não tinha envolvimento nenhum com a unidade 731. E é estranho ele ter acesso a essa substância que matou todas aquelas pessoas. Outro detalhe importante dessa história é que no meio da confissão do Hirasawa tinha algumas palavras que eram trocadas por palavras em inglês. Isso leva a crer que quem escreveu aquilo não foi o Sadamichi, e sim um dos interrogadores. Pensa só, o Japão estava ocupado de americanos e o químico que foi usado para matar as pessoas no banco foi feito por uma unidade que era encoberta pelos Estados Unidos. Além disso tudo, a confissão tinha muitos trechos escritos em inglês. Todos esses fatores fizeram com que a sentença de morte de Sadamichi fosse sendo adiada, já que não tinham mais tanta certeza de que o Hirasawa era o verdadeiro assassino. Das pessoas que testemunharam contra ele, 6 disseram que ele não era o criminoso, e as outras 5 disseram que não sabiam direito. Apesar de todas as evidências contra ele, talvez tenha sido tudo uma grande coincidência. Ele podia realmente estar passeando sozinho no parque, podia ter tido a carteira furtada, mas e a grana que ele recebeu e não quis dizer de onde vinha? Na época desse caso, a pornografia era praticamente um crime, principalmente no Japão. Quando filmes eróticos começaram a ganhar espaço, ainda tinha muitas restrições, tipo censurar partes íntimas e os pelos pubianos. Acontece que alguns quadros bem parecidos com os do Sadamichi foram encontrados, e esses eram quadros eróticos. Admitir que era um pintor erótico poderia arruinar sua imagem e a da sua família, então Hirasawa decidiu ficar calado. Os quadros eróticos eram feitos com um método que o Sadamichi dominava, aquele que eu disse lá em cima, a têmpera, e era um método não tão comum, então ele poderia vender seus quadros sexuais por debaixo do tapete e ganhar a grana que ele decidiu não declarar de onde vinha. Sadamichi passou 37 anos no corredor da morte. Ninguém quis mandar ele para a forca e ele ficou lá entre 1950 e 1987. Ele passava a maior parte do tempo desenhando e pintando, e os temas eram bem pesados, principalmente por causa da história por trás das pinturas. Antes de ser preso, ele desenhava as paisagens do lugar que ele vivia. Mas já que ele não via mais o mundo, ele começou a desenhar paisagens atrás das grades, já que essa era a forma que ele passou a ver o mundo. Aos 95 anos, Sadamichi contraiu uma pneumonia e morreu. Seu filho queria limpar o nome do pai e pediu para que o caso fosse investigado de novo, mas em 2013 ele também morreu e o caso foi engavetado. Sadamichi é oficialmente culpado por aquelas mortes. Agora cabe a você teorizar. O que você acha que aconteceu naquele 26 de janeiro de 1948? O YouTube não deixa mais ocultar o número de inscritos do canal, então você sabe que o meu canal é minúsculo. Por esse motivo, eu conto com a sua inscrição. E aí, quer ser um dos primeiros? Eu te vejo aqui no próximo vídeo.